Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 86 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre migração. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Olhando primeiramente para a fonte, a migração para economias avançadas pode acelerar o crescimento. Então eu já resumi o texto aqui para a gente. Então, conforme o texto, os imigrantes contribuem em qual aspecto nos países mencionados? Como eles contribuem? Lendo o texto, a migração tem sido objeto de intenso debate político nos últimos anos. Ao analisar o impacto econômico da migração nos países anfitriões, ou seja, os países que recebem os imigrantes, o que são imigrantes primeiramente? São pessoas que saem do país de origem e vão para outro. É constatado que, de modo geral, a migração aumenta o crescimento econômico e a produtividade desses países. Nas economias avançadas, os imigrantes aumentam a produção e a produtividade tanto no curto como no médio prazo. Um aumento de 1 ponto percentual no fluxo migratório em relação ao total de emprego aumenta a produção em quase 1%. Então aqui ele está tendo uma visão positiva da imigração, das pessoas entrando no país, né? O que acontece de maneira geral? Com mais pessoas entrando, você vai ter mais variedade de emprego, né? Vai aquecer a economia e assim ter crescimento econômico. É basicamente isso. Qual é o grande problema da imigração? Tem lugares que não estão preparados para receber essa estrutura, né? De um grande volume de pessoas vindo ao lugar. Pegamos, por exemplo, aqui no próprio Brasil, entre Roraima e Venezuela, tem muitos venezuelanos entrando ainda em Roraima e estão tomando conta, né, do estado. Então tem que se ver por esse ponto também, né? Então por isso tem muita gente que é a favor, muita gente que é contra. Então, conforme o texto, os imigrantes contribuem em qual aspecto dos países mencionados? Letra A. Integração da cultura na nação? Não necessariamente, você vai ter uma variedade cada vez mais de culturas e talvez elas não sejam integradas umas com as outras. Pequena pausa para comentar aqui a situação dos Estados Unidos, em que, nesse primeiro gráfico, a linha roxa representa a porcentagem de imigrantes em relação à população total. Nesse caso aqui, nesse período ficou entre 5% e 15% nos últimos 150, 160 anos. Então, de 10 a 15% da população são imigrantes. E nesse caso aqui, em 2018, como foi feito esse gráfico aqui, 45 milhões de pessoas nos Estados Unidos são imigrantes. E olhando aqui, esse segundo gráfico mostra o PIB dos Estados Unidos. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Ele é a soma de tudo que é produzido, tá bom? E repare que, tirando 2020, que foi o ano da pandemia, sempre houve crescimento nos Estados Unidos. Então, não é a imigração que está atrapalhando esse crescimento. Seguindo as alternativas. Letra B. Ampliação da tolerância religiosa. Nem sempre isso acontece também. Lembrando que nas questões do Enem, se a alternativa está afirmando alguma coisa que pode não ser verdade, então a alternativa está errada. Nem sempre a religião em certo lugar é tolerada, tá bom? Letra C. Desenvolvimento de serviços manuais. Não é isso também. Essa aqui pode ter confundido muita gente, mas o que acontece? Não necessariamente isso pode acontecer. Pode ser que as pessoas estejam indo lá para trabalhar, seja no comércio, nas indústrias. Não, pode não necessariamente ser nos serviços manuais, entendeu? E aqui no texto está falando isso. A imigração está fazendo ter um crescimento econômico nos países que estão recebendo esses imigrantes, né? Letra D. Fomento de auxílios governamentais. É a mesma coisa, não necessariamente isso acontece. É claro que, geralmente, quem quer se mudar de país não está numa condição muito boa no seu país de origem, né? Mas nem sempre são pobres, coitados que se mudam. Às vezes são pessoas que estão bem de grana, mas querem ter uma melhor qualidade de vida e assim aumentar sua renda. Então, não, o que é fomento de auxílios governamentais? É tipo o que acontece aqui com o Bolsa Família, né? As pessoas não têm condições e o governo vai dar dinheiro. Não necessariamente isso acontece aqui nessa questão. E letra E, dinamização no mercado de trabalho. O que acontece? Você vai ter cada vez mais pessoas entrando, mais opções para o patrão escolher os empregados,
Dessa maneira vai ter uma variedade maior de escolha, então tem uma dinamização, tá bom? Então a letra E, nossa resposta correta.